Um breve enquadramento daquilo que vamos aqui falar. Portanto, vou fazer uma pequena apresentação sucinta daqui de alguns indicadores macroeconómicos da nossa região e que nos vão posicionar qual é o nosso posicionamento hoje e porque é que, de facto, esta rede faz todo o sentido e porque é que esta entidade pública, que são os municípios e todas as entidades parceiras que vão estar connosco, devem estar imbuídas e empenhadas neste mesmo propósito. Portanto, e esse dá-nos claramente um posicionamento daquilo que é, aquilo que são as nossas competências, aquilo que nós sabemos de facto fazer bem, dá-nos claramente aquilo que é o potencial desta região, mas também vamos ter a oportunidade de ver aquilo que são algumas das fragilidades que o território tem e que precisa de facto de ultrapassar. Vamos passar pelo nosso plano estratégico, como o Dr. Gonçalo aqui referiu. Portanto, aquilo que foi, de facto, um documento elaborado durante o exercício do ano 2014, que está fechado, que está entregue e que, claramente, relativamente a esta matéria, tem aqui um posicionamento muito claro relativamente àquilo que se pretende fazer. E depois, por último, vamos falar daquilo que é a nossa estrela do dia de hoje, que é, de facto, a rede do empreendedorismo e o prémio Tâmega e Sousa Empreendedor. Olhando para este nosso mapa que aqui temos, vemos claramente que o nosso território é claramente um território da transição. A transição entre aquilo que é o litoral, com uma dinâmica e com uma vocação claramente industrial, e depois uma outra componente mais de interior, ainda muito orientada para o tecido agrícola. Bom, esta proximidade ao litoral traz-nos aqui claramente algumas vantagens. Claro, tem aqui boas acessibilidades, mas há aqui problemas estruturais que ainda não estão resolvidos no território, que têm a ver com o tema das acessibilidades, em particular à zona mais interior do nosso território, como é o caso do IC35, de Castelo Paiva, como é o caso das ligações a Sinfãs, Rezende e mesmo o caso da ligação a Celurico de Basto A3. Portanto, há aqui ainda algumas fragilidades que é importante e a presença aqui do Sr. Engenheiro Carlos Neves, por nós é também um sinónimo mobilizador e de alguma confiança, que também contamos claramente com a Comissão de Coordenação para ajudar a resolver muitos destes problemas. Mas, de facto, como já tivemos a oportunidade de dizer, isto é um território que tem uma riqueza, quer do ponto de vista histórico, cultural e natural, que é ímpar. De facto, há aqui potencialidades que o território pode, de facto, aproveitar no futuro. E, claramente, pode ter a vantagem porque tem uma das regiões mais jovens do país, uma das regiões onde, de facto, a dinâmica dos nossos jovens ajuda a transformar isto num território bastante mais empreendedor. Há aqui uma tradição histórica do lado daquilo que é o tecido produtivo e muito orientado para a exportação. Há no tecido agrícola grandes dinâmicas que vamos ter a oportunidade de ver também relativamente àquilo que é todo o fenómeno na fileira do vinho, com uma projeção aqui bastante significativa. E há aqui um forte potencial, quer no agroalimentar, quer no turismo, quer nas energias renováveis. Bom, olhando para os indicadores, nós vemos que o nosso território tem uma das taxas mais baixas em termos de idade média da nossa população. Somos cerca de 500 mil habitantes, mas este fator é um fator que pode beneficiar em muito a nossa região. E este é um dos problemas da fragilidade que nós temos no território. O nosso território tem qualquer coisa como mais de 40% da sua população tem apenas o ensino básico, o primeiro ciclo. É algo que também tem sido trabalhado ao nível da comunidade, no sentido de ajudar a fortalecer aqui este posicionamento, porque quando olhamos lá para cima, ao nível do ensino superior, estamos muito aquém da expectativa. Bom, e é aqui na geração de riqueza, que é para isto que nós trabalhamos. Uma das grandes preocupações, e daí a natureza deste projeto fazer todo sentido, é que 93%, eu diria que o indicador é-nos favorável, porque estamos melhor que a região norte e melhor que o país, e percebemos que há aqui 4 concelhos que pesa significativamente neste indicador, mas o que é certo é que 93% das nossas empresas são microempresas e têm menos de 10 trabalhadores. Portanto, diria que se há vontade ou há necessidade do lançamento de uma rede, o propósito está aqui, porque é estes que de facto têm falta de acesso à informação, têm falta de acesso a instrumentos, chamemos de engenharia financeira.
Não deixa de ser um setor, como já disse, o setor industrial tem uma dinâmica exportadora. Nós exportamos 3 vezes mais aquilo que importamos. Portanto, há aqui um superávit favorável à região, mas a região não tem beneficiado deste superávit que contribui todos os dias para a riqueza do país. Olhando para aquilo que é o valor acrescentado, portanto, aquilo que é a riqueza produzida dentro do território, temos claramente aqui alguns desequilíbrios comparando com aquilo que é a região e aquilo que é o país, em particular na área dos serviços. Mas o peso da indústria, como tivemos a oportunidade de ver, é aquele que mais contribui ativamente para a geração de riqueza dentro do nosso território. Os serviços estão muito abaixo daquilo que é a média do país e a média da região norte. Em termos de produtividade, o setor industrial tem vindo com menos gente a produzir cada vez mais, portanto, há aqui um fator que nos é claramente favorável, portanto, há aqui uma vantagem competitiva que o índice de produtividade cada vez tem vindo a melhorar ao longo dos anos. Isso só nos pode enaltecer e, no fundo, isto é trabalho também muito daquilo que é o dia-a-dia das empresas e dos empresários que nós temos na nossa região. Ao nível dos serviços, a realidade é bem diferente, como podemos analisar. Bom, olhando um bocadinho para aquilo que é o peso da nossa indústria no país e na região, nós representamos 14%, e vamos perceber o porquê da importância deste indicador, representamos 14% da indústria em toda a região norte e 7% a nível nacional. Temos, e faz todo sentido, mais uma vez, esta lógica de rede e esta rede que hoje está a ser aqui lançada, é que nós temos um dos indicadores mais baixos em termos de criação de novas empresas. A criação de novas empresas é um indicador para o qual nós temos que trabalhar muito mais. O conceito do empreendedorismo e o surgimento de novas empresas terá que aumentar em termos de indicador nos próximos anos. Também temos a nosso favor que somos da região onde a taxa de sobrevivência ou as empresas a morrer também são aquelas, aqui sim também estamos bastante bem, porque as nossas empresas de facto conseguem sobreviver muito mais e permanecer muito mais tempo no território. Um outro indicador, e era neste que há bocadinho me queria concentrar, se representamos 14% ou 7% daquilo que é o tecido produtivo do país, vejam que em termos de quadro comunitário nós apenas beneficiamos 2,6%. E temos que retirar aqui aquele projeto do QCA3, como todos sabemos, tem a ver com o investimento do IKEA, e se expurgarmos este valor, de facto, aquilo que a região tem enquanto dinâmica não tem conseguido, junto do quadro comunitário, beneficiar dessa mesma dinâmica. Portanto, mais uma vez, a preocupação de estarmos atentos a este detalhe para que as nossas empresas possam vir a beneficiar do próximo quadro comunitário. Ele é transversal aos serviços, portanto, aqui esse indicador portanto, não acrescenta muito mais. Temos um outro setor, um setor que nos preocupa em particular, não pelo seu valor acrescentado, ou seja, pela riqueza gerada, que eu acho que pode potenciar ainda mais, porque representa, em 2001, representava 1,3% da riqueza gerada no território, mas pelo peso da mão de obra que emprega ainda hoje. 10% da nossa mão de obra está no setor primário, o que quer dizer que tem que merecer, da parte desta comunidade, uma atenção muito, muito especial. E a fileira do vinho, como disse, claramente aqui com um destaque significativo, e porque somos também uma região, do ponto de vista da exportação, com uma dinâmica muito própria, com uma dimensão bastante significativa. Uma das preocupações, vem no gráfico seguinte, tem a ver que nós continuamos numa lógica muito de minifúndio, onde claramente as explorações com menos de meio hectare acabam por ser as preponderantes. Olhando para a área do turismo, o que é que nós vemos? Não temos oferta. Portanto, reivindicamos em parte que precisamos de mais turistas, mas também vamos ter que olhar com algum cuidado, com alguma preocupação para este setor, porque de facto este setor está a crescer o número de dormidas, o número de hóspedes, mas o problema é que depois não temos aqui a contrapartida da oferta. E quando olhamos para aquilo que é a capacidade de alojamento no território, nós estamos com 3,4%, que compara com 11,4% e com 28% ao nível nacional. Portanto, de facto, há aqui
um potencial, portanto, toda esta riqueza natural que este território beneficia, que é das duas grandes linhas de água, como o Douro e o Tâmega, não estamos a saber tirar partido dessas mesmas linhas. Quando vamos ver aquilo que são as dormidas e neste caso, os hóspedes que vêm do estrangeiro, aí então a diferença é bastante grande. Temos aqui, título comparativo, 3 concelhos, e vemos que o caso de Felgueiras, Amarante e Penafiel, para perceber de facto aqui a diferença. Mas quando olhamos para Felgueiras, percebe-se que a sua dinâmica empresarial e a sua dinâmica exportadora, claramente que atrai muito mais estrangeiros por essa via, e que é um turismo que também, o turismo empresarial, o turismo industrial, também é algo que nos preocupa em particular. Bom, entrando então naquilo que é o nosso plano estratégico, não é? Depois de ter feito todo este diagnóstico, vamos ver quais são as propostas que o Conselho Intermunicipal desenhou para o chamado Portugal 2020. A primeira grande orientação é que este plano vai para além de 2020, ou seja, o Conselho Intermunicipal, os seus presidentes entenderam que olhar para 2020 era um prazo extremamente curto, porque a região precisa de uma intervenção muito mais profunda. E daí definiu 3 grandes linhas, ou três grandes ideias que quer desenvolver, e hoje vamos trabalhar aqui uma delas. Tem a ver com a coesão social e a intermunicipalidade, a qualidade ambiental e, claramente, aquilo que nos traz cá hoje, que tem a ver com a dinâmica económica no território. E porquê? Tem a ver com, no fundo, a dinâmica económica será claramente a condição essencial para a criação de mais emprego. Se temos que combater o desemprego, temos que aumentar, de facto, a potencialidade do território nessa matéria. Bom, a visão aponta para 3 grandes linhas. Essas 3 grandes linhas concentram-se depois em termos daquilo que são os domínios estratégicos de intervenção, depois em 6 grandes eixos, e que tem a ver com a modernização, da reorganização do governo, a defesa da qualidade ambiental, incentivar a inovação e a competitividade. É sobre este eixo, o terceiro e o quarto, que nós hoje vamos aqui falar mais um bocadinho, promover o potencial turístico da região, fortalecer a mobilidade quer intermunicipal e reforçar a coesão social. Serão estes 6 eixos com os quais nós, nos próximos anos, a comunidade intermunicipal se vai concentrar. Olhando para o eixo da competitividade, nós temos 11 medidas de intervenção a este nível, das quais hoje estamos a lançar já 3 dessas medidas. Ou seja, ainda não temos quadro comunitário, o novo Portugal 2020, mas o Conselho, e como eu disse há bocado, em boa hora decidiu antecipar todas estas medidas. E então, aquilo que quer fazer já hoje, que depois irá influenciar todas as outras, tem a ver com a rede intermunicipal de apoio à iniciativa empresarial, o programa intermunicipal do empreendedorismo e os programas relacionados com a área da incubação. Os grandes objetivos da rede, eu diria, a rede vai ser muito para além daquilo que nós certamente hoje estaremos a idealizar, e vai depender muito, em parte, daquilo que é a vontade de todos os parceiros na participação desta mesma rede. Mas ela pretende ter uma imagem própria, que todos tiveram a oportunidade de poder ver hoje à entrada aquele espaço, aquele ambiente que vai estar nos 11 concelhos do nosso território, quer nos municípios e, posteriormente, nas associações empresariais, e um em particular, que representa aqui a estrutura de back-office no STGEF, em Felgueiras, e pretende ter uma estrutura técnica que, numa primeira linha, como vamos ver já mais à frente, vai dar resposta ao empresário que vem ter connosco. E depois teremos uma retaguarda onde, de facto, todos estes parceiros irão dar os seus contributos no sentido de ajudar os nossos empresários a poder fortalecer as suas empresas e a poder ganhar aqui alguma dimensão. Terá um sistema de informação, quer através do portal que está criado, quer através de circuitos internos que iremos criar. Portanto, o que é que pretende ser o balcão do empreendedor? Mais do que um ponto de contacto, nós queremos que seja a porta de entrada para a ajuda da resolução de muitos dos problemas que hoje os nossos empresários têm. E muitos, como já disse, o mais importante é, muitas das vezes, a falta de informação que estes nossos empresários têm.
Ela será dotada de instrumentos de apoio, desde a criação de uma empresa, áreas relacionadas com a exportação. O próprio processo depois vai evoluindo e vamos fortalecendo a rede com o máximo de informação que depois poderá ajudar a chegar aos objetivos que se pretende, que é que cada empresário saia do nosso espaço com uma solução para o seu problema. Temos consciência que não vamos conseguir resolver os problemas todos, também é bom que isto seja dito, porque se quisermos resolver todos os problemas, de facto, há qualquer coisa então que está errado no processo, porque isso obrigaria-nos a ter aqui uma mega estrutura para a qual não estamos habilitados, nem é isso que se pretende. Mas vamos procurar aquilo que são os meios e as ferramentas mais comuns que as pessoas possam vir a beneficiar dessa mesma estrutura. Há também aqui uma outra linha muito orientada para aquilo que tem a ver com o quadro comunitário. Ou seja, queremos que os nossos empresários, e através da rede vai lá chegar essa informação, saibam que se vierem ter connosco, nós vamos dar uma orientação no sentido de dizer onde é que pode concorrer e até onde é que a sua empresa pode beneficiar dos apoios do novo quadro comunitário. Toda a iniciativa, e para lhe dar esta grande visibilidade, assenta numa lógica e daí o conceito do empreendedorismo, numa lógica de dar, nesta primeira fase do lançamento da rede, uma grande visibilidade. Daí o lançamento deste desafio do empreendedorismo. Portanto, mas queremos que ao longo de todo o processo, portanto, surjam nos nossos locais de atendimento novas ideias, novos projetos, e nós cá estaremos para conseguir encontrar as soluções para resolver muitos destes problemas. E a começar, ou seja, aquilo que se quer é criar um ambiente altamente favorável que ajude claramente a estimular a iniciativa privada ou as pessoas individualmente a querer montar a sua empresa, a sua própria unidade de produção e depois a seguir dar-lhe continuidade ao seu projeto. E para isso vamos contar de facto com as nossas escolas que estão connosco e aquelas que certamente se irão associar no futuro para darmos mais formação a estes técnicos, a estas novas empresas, a estas novas unidades, ajudar na elaboração do próprio projeto e na definição e na elaboração do seu plano de negócios, e vamos manter ao longo dos anos estes concursos de ideias e de projetos para estimular em momentos muito próprios o arranque desta mesma iniciativa. Claramente que aquilo que se pretende também é depois chegar ao ensino e através das nossas escolas poder construir aqui uma solução inovadora ou um conceito inovador dentro da própria região. Como digo, o projeto é transversal, portanto pretende não só estar orientado para os setores industriais, também para os serviços, para o agroalimentar e para o empreendedorismo social. Aquilo que se pretende é cobrir todos os eixos de toda a atividade económica. Esta será a imagem que nós vamos ter em todos os nossos concelhos. E olhando um bocadinho aquilo que é a parceria começa com os 11 municípios da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. Com isso contamos com as associações empresariais que estão no terreno, as duas associações que estão agregadas no Conselho Empresarial do Tâmega e Sousa e também com as associações setoriais. Nesta fase estão duas associações a assinar o protocolo connosco hoje, que é a Associação das Indústrias Metalomecânicas e a APICAPS, que na primeira hora mostraram disponibilidade para subscrever este documento. As outras duas associações setoriais que foram convidadas, como do vestuário e das madeiras, também manifestaram vontade, mas por indisponibilidade hoje ficaram de assinar o contrato, o protocolo depois numa segunda fase. Temos hoje connosco 3 grandes escolas, que vão colaborar connosco neste processo, que é o IPP e a escola, em particular o STGF de Felgueiras, que vai estar mais de perto aqui connosco, a Universidade de Trás-os-Montes e a Universidade Católica, que acedeu também ao nosso convite para fazer parte desta rede. De âmbito nacional temos a Comissão de Coordenação, a Comissão dos Vinhos Verdes, que também mostrou total disponibilidade para colaborar connosco,
a Direção Regional da Cultura do Norte, a Direção Regional da Agricultura, que fará parte do protocolo enquanto observador, o Turismo do Porto e Norte, a Associação Empresarial de Portugal, que também aceitou fazer parte da rede. Temos aqui na área financeira a Agrogarante e a Norgarante, que também muito podem contribuir para este projeto, o Instituto de Emprego e Formação Profissional e o Instituto Português da Juventude, claramente que nos projetos de inovação dos novos projetos pode dar aqui fortes contributos. Arrancamos com as duas associações de desenvolvimento local, que é a ADER Sousa e a Dolman, que tem a maior cobertura do território, e do lado das incubadoras estão connosco as 3 incubadoras que existem no território. Bom, a rede de balcões, o balcão do empreendedor, como tive a oportunidade de dizer, tem um back-office, que já mostrei a imagem, onde estará nas câmaras e nas associações empresariais, onde os empresários ou as novas ideias podem ser aqui apresentadas, podem deslocarem-se à rede e aqui apresentar o seu projeto e qualquer tipo de necessidade de apoio no âmbito da sua empresa ou da sua atividade que está a desenvolver. Depois temos o back-office, que ficará sediado no STGEF, mas tem aqui a colaboração que é da Universidade de Trás-os-Montes, que é do Conselho Empresarial. E aqui será criado a retaguarda que poderá dar resposta a todas as solicitações por parte dos empresários. Diria mais, é aqui que nós gostaríamos, de facto, que a rede, enquanto parceira, e todos os parceiros que estão connosco, articulem com este back-office toda a informação que pode ser disponibilizada no sentido de fazer chegar aos empresários aquilo que é o propósito pela qual ela mesmo está a nascer e que tem a ver, de facto, com servir a toda a nossa comunidade empresarial do nosso território. Por último, para os novos projetos, ou para os projetos que estão a nascer, vamos criar condições para que as pessoas possam incubar as suas ideias. Temos aqui as 3 incubadoras da região, mas também contamos com a incubadora da Universidade de Trás-os-Montes para os estudantes que são da região também aí possam incubar os seus projetos. Bom, para lançar este desafio, esta rede, este projeto que se pretende que seja grandioso, como o Sr. Presidente disse há bocadinho, de facto vamos lançar um concurso, a que nós chamamos o Prémio Tâmega e Sousa Empreendedor, onde as ideias se concretizam e é mesmo isto que nós queremos, que as ideias se concretizem dentro do nosso território. E que sejam boas ideias e que os bons projetos, como eu dizia, noutros desafios, quando tinha a responsabilidade na banca, nenhum projeto que seja bom deixou de ser financiado. Pois bem, eu vi muito projeto bom que não foi financiado. E é bom que estas redes surjam e apareçam e ganham consolidação, porque eu acho que há muito projeto que, se tiver o apoio adequado, a informação adequada e for bem elaborado, esse projeto pode mesmo nascer. E é estas boas ideias que nós queremos, de facto, potenciar aqui no nosso território. Ele terá 2 grandes vertentes, muito orientado para as empresas e outro criativo. As empresas, do lado das empresas, são as ideias novas ou os novos projetos que estão a nascer. Aqui vamos premiar a ideia, o projeto, aquilo que é a concepção que no fundo, o empreendedor tem e que quer desenvolver, e com base nisso, a equipa de back-office ou de front-office irá ajudar depois a concretizar esta ideia. A melhor ideia será premiada, como serão premiadas as empresas até 3 anos, e as empresas com mais de 3 anos que também tenham bons projetos e boas ideias para o nosso território. A última, mais criativa, tem por base também puxar por aquilo que tem a ver com a imagem deste território, com a força e com aquilo que são, mais do que genuíno, aquilo que é a sua valência do território, que tem a ver com a sua paisagem natural, com a sua cultura, com todo o seu património. Vamos deixar aqui a criatividade dos nossos concorrentes para puxar por esta coisa que nós consideramos de singularidades do Tâmega e Sousa. É isto que se pretende e é isto que nós queremos depois perceber de que forma é que as pessoas olham de facto para o Tâmega e Sousa enquanto